Graça e paz, amadas irmãs em Cristo Jesus. Na reflexão de hoje, eu trago o seguinte questionamento, né? Hoje pela manhã, vi meu esposo falando sobre masculinidade bíblica e o quanto que os homens podem contribuir, né? Como eles podem correr atrás do prejuízo e pôr os olhos em Cristo Jesus para saber como ser homens, de fato masculinos, em uma sociedade em que a sexualidade está completamente distorcida e não sabemos ser homens e mulheres. Então me senti encorajada a também fazer um pronunciamento dirigido às mulheres, para tratar da seguinte questão, né? O problema da sexualidade. Existem problema da sexualidade no que tange à mulher. Existem duas formas, dois tipos de feminismo hoje. Que a mulher às vezes pode apresentar os dois ao mesmo tempo, né? Que são a feminilidade, ou feminismo, eu chamaria sacrificial, e o feminismo vulgar. E outra pergunta, o que é isso, né? O que seria isso? Feminismo sacrificial e um feminismo vulgar, o que é isso? E outra pergunta seria, qual homem ou mulher é culpado desse problema? Qual dos dois? O homem, a gente lembrando do nosso casal, o casal paradigmático, Adão e Eva, no Jardim do Éden, o homem ele foi posto como liderança sobre a mulher. E a mulher foi feita do homem. E Paulo escreve isso claramente, 1 Coríntios 11. Eu vou ler a partir do versículo 8 até o 12. Se quiser em casa, leia todo o contexto, que começa no início do capítulo 11. Que diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, lembra da serpente? A mulher deve trazer um sinal de autoridade na testa. Um sinal de autoridade na testa. Na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Quem estava falando isso era um homem que não era casado, que vivia o celibato, Paulo. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, nós devemos ter os olhos atentos às orientações de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça de toda a igreja. E toda a igreja somos nós, homens e mulheres. Homens e mulheres, resgatados em Cristo Jesus para vivermos debaixo da sua autoridade. O que a sua autoridade diz? A sua autoridade diz aquilo que meu esposo falou, está contido em Efésios, que Paulo escreve à igreja, que diz que o homem é o cabeça do lar, e a mulher é o seu corpo. A mulher deve reverenciar o marido, e o homem liderar piedosamente, de maneira sacrificial. Ok? Então, não dá... Quem foi o responsável, né? Pelo comer daquele fruto proibido, instigado pela serpente? Aquele que era responsável por guardar o jardim? Ou aquela que exerceu uma atividade de liderança que não era sua? Quem é responsável hoje pela estrutura familiar desconstruída, completamente solta, edificada sobre areia, de lares que não conseguem perdurar com o tempo, que o amor não é cultivado? A mulher que atravessa o homem e vai para a posição de liderança, então o homem se acomoda, ou o homem que é acomodado
coloca a mulher numa situação vulnerável que, precipitada, ocupa o lugar de liderança. Meu esposo já deu um recado para os homens. E eu digo agora recado para as mulheres. Mulheres, saiam desse lugar. Não é de vocês. Saiam da liderança do lar. Sem dúvida, o seu esposo será feito em Cristo Jesus, nova criatura, para assumir a liderança do seu lar. Saia. Essa é a orientação que eu digo para as esposas. Respeitem os seus esposos. Respeitem os seus esposos. E outra pergunta. O que é feminismo sacrificial? Vocês podem imaginar o que é, né? Aquela mulher que trabalha, que joga duro, que corre para lá, corre para cá, que se sacrifica, que mantém a casa e o maridão lá. No sofá descansando de um dia de trabalho. E ela lá, pá, e lava aqui, e lava lá, e lava lá. Trabalhando todas as horas do dia, fora de casa ou dentro de casa, para dar conta desse trabalhão. Enquanto o marido consegue descansar e ter uma vida sossegada. Ter uma vida sossegada sem o suor do Éden. Então, esse é o feminismo sacrificial, que não se trata nada mais, nada menos de que uma tentativa de liderança econômica e social que a mulher quer exercer. Não é seu. Não é seu. Se não é seu, vai ter consequências duras. Um lar que não tem uma mulher para edificar, para sustentar, para dar carinho, para dar afeto, ter tempo de descansar, de receber o carinho sacrificial do homem e para ser cultivada no amor do homem. E a outra, feminismo vulgar. Se trata nada mais, nada menos que uma liderança sexual da mulher. É aquela mulher linda, maravilhosa, que os homens admiram e que esculpe o próprio corpo para demonstrar ao mundo inteiro que ela tem poder sobre os homens. Todos os homens, inclusive. Entra aqui a tentativa de liderança sexual. Amadas, saiam dessa liderança. Pare com essa liderança, seja ela social, econômica e espiritual também, amadas. Espiritual também. Sabe por quê? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios. Portanto, por causa dos anjos. Por causa dos anjos, observem, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. O que é isso? Ela deve ter em sua cabeça um sinal de autoridade. Ela deve estar sob uma autoridade. Se pronunciar sob uma autoridade. Ok? E a primeira autoridade sobre as mulheres casadas são seus esposos. Depois, Cristo, em sua palavra, no Espírito Santo, né? Na pessoa do Filho, Deus, na pessoa do Filho, auxiliada pelo poder do Espírito Santo. E em seguida, as autoridades religiosas. Nós devemos nos submeter às autoridades religiosas. Porém, só depois dessas duas instâncias imediatas. Então, amadas, fiquem em paz com o seu lar. Quer edificar ele? Trabalhe. Porque naquele grande dia, você não será chamada para responder pelo que você está fazendo agora. Será chamada para responder pelo que você está deixando de fazer para assumir a liderança da sua casa, seja ela econômica ou sexual. Então, corra, deixe esse posto que não é seu. Atribua a seu esposo, ou melhor, deixe vago para ele, porque senão você vai ser cabeça do mesmo jeito. Deixe vago para ele e vá cuidar do que é de sua competência. O que, amadas? A ternura do seu lar, o afeto dos seus filhos, o aconchego da sua casa, inclusive o seu descanso. Você precisa descansar, mulher, senão você vai padecer, vai ficar igual uma máquina rancorosa, trabalhando a todo custo, os filhos todos abandonados, os cuidados de babá após babá.
Vovó, titia, prima, todo mundo cuidando do seu menino. E você, cadê? Lá, se sacrificando num posto que não é seu. Quem vai responder por esse posto vago que você assumiu é o seu cabeça. Com relação a você, cabe os outros cuidados, os cuidados femininos do lar. Afeto, aconchego, carinho, alegria, ternura, felicidade. Maridão chega lá e achar um ambiente aconchegante, não rancoroso. Rancoroso, porque você é isso, porque você é aquilo outro. Rapaz, não tem quem aguente. O que é que vai acontecer nesse lar? Uma explosão de raiva, de tristeza, desassossego, angústia, muita coisa ruim. O que acontece? Maridão vai atrás de uma feminista sexual, ok? Uma feminista vulgar. E aí, entra em colapso depois, porque percebe que perde a sua feminista, feminista sacrificial, e não sabe o que fazer. Então o lar está completamente abandonado. E os filhos, muitas vezes, optam por situações sexuais bem diferentes do que você imaginava que poderia ser de bom e bíblico. Então, vigia, deixa esse posto, ele não é seu. Ocupe o que é seu, por direito. Vai lá, cuida da ternura, volta para casa, vai fazer comidinha. Beijo, graça e paz a todas.